O juiz zombou da adolescente e decretou prisão perpétua sem a menor hesitação. Os funcionários do tribunal riram. O advogado ficou em silêncio. As testemunhas nem sequer tiveram a chance de falar. Mas tudo mudou quando a garota pediu um telefonema. Meia hora depois, a porta da sala de audiência se abriu com força. A luz da manhã atravessava as frestas das cortinas empoeiradas no átrio do tribunal, projetando finos feixes dourados sobre o piso frio de ladrilhos. Era a luz que deveria aquecer o ambiente, mas, em vez disso, apenas ressaltava o frio do ar-condicionado, e o frio ainda maior nos olhares indiferentes daqueles que trabalhavam ali. A jovem estava sentada sozinha no banco de madeira, as mãos pequenas entrelaçadas no colo, os ombros magros encolhidos como se tentassem desaparecer. O nome dela era Elisa. Tinha 15 anos, de corpo franzino, cabelos negros compridos presos de qualquer jeito e o olhar sempre voltado para baixo. Vestia o mesmo moletom lilás que usava quando foi presa, agora desbotado e puído após semanas na detenção. À sua frente, um agente de segurança permanecia firme. Não porque ela fosse perigosa, mas porque o regulamento assim exigia para menores sob custódia. O oficial não disse uma palavra. Na verdade, ninguém jamais lhe dirigira a palavra. Olhavam para ela como se já não fosse humana. Apenas um processo com crimes pré-determinados, pouco importando quem realmente era. E Elisa havia aprendido a permanecer em silêncio quando não era questionada. Naquela manhã, ao ser conduzida da cela juvenil até o tribunal pela porta dos fundos, ela também não perguntou por que estava algemada, ainda que jamais tivesse resistido. No início, semanas antes, ela perguntara, implorando para alguém lhe explicar o que realmente acontecera. Foi numa sala de interrogatório apertada, com 2 policiais revezando sempre a mesma pergunta. Elisa contou a verdade. Ou melhor, contou o que não fizera. Mas ninguém quis ouvir. Disseram-lhe que havia provas irrefutáveis. Um vídeo borrado, uma impressão digital incompleta, um testemunho compatível. Essa palavra, compatível, martelava em sua mente, mesmo ela estando em outra parte da cidade, parada num ponto de ônibus debaixo de garoa, checando o relógio e torcendo para não perder o horário do toque de recolher. Mesmo seu celular só mostrando pesquisas de teoria musical e modelos de biologia, nada a ver com crime. Mas, quando a polícia acredita já ter encontrado o culpado, a verdade deixa de importar. Agora, Elisa aguardava a audiência preliminar diante do juiz Robert Madsen, conhecido por sua frieza e severidade, principalmente com adolescentes. Seu advogado dativo, como sempre, chegou atrasado. Sempre atrasado. A porta da sala se abriu rangendo. Um funcionário lançou-lhe um olhar breve e disse de forma seca: Ei, garotinha, é a sua vez. Elisa se levantou, seus tênis deslizando discretamente pelo piso encerado enquanto seguia o agente de segurança até a sala principal. O teto alto exibia a pintura descascada. Retratos antigos ladeavam as paredes, rostos rígidos dos séculos passados, como guardiões que jamais questionaram o sistema que protegiam. O juiz Madsen estava atrás do estrado, abrindo o processo com o nome dela sem sequer erguer os olhos. Quando foi conduzida à mesa da ré, ele continuava sem olhar para cima. O promotor já estava de pé, impecável em seu terno cinza sem um vinco. Onde está o seu advogado? Perguntou o juiz, os olhos ainda fixos nos papéis. Ele disse que está a caminho, respondeu Elisa em voz baixa. O juiz ergueu os olhos apenas para franzir a testa. Vamos continuar. Se ele chegar, poderá se juntar depois. A audiência começou com o promotor lendo as acusações. Roubo, receptação, resistência à autoridade. Elisa estremeceu a cada palavra. Eram apenas termos jurídicos, mas cada um soava como uma lâmina cortando a frágil proteção que ela tentava manter. Vieram então as perguntas do juiz. Elisa tentava responder, mas a garganta se fechava. Não estava acostumada a falar diante de adultos cujos olhares diziam: Você está mentindo. Sempre que começava uma frase, era interrompida, ignorada, anulada, como se sua voz simplesmente não existisse. Quando finalmente o advogado dativo apareceu, parecia ter chegado correndo,
cabelos em desalinho, gravata torta, camisa amarrotada. Pediu desculpas ao juiz de forma apressada. Perdão, excelência, houve um atraso. E sentou-se ao lado de Elisa sem sequer olhá-la. O resto da audiência se arrastou como um nevoeiro. O barulho de papéis sendo folheados, termos jurídicos ecoando como água corrente. Durante todo o tempo, Elisa só ficou imóvel, sentindo-se encolher pouco a pouco, até restar apenas uma sombra frágil. Quando o juiz rejeitou o pedido de arquivamento e marcou a data do julgamento, ela apenas fixou os olhos no chão. Os dedos pequenos cravados na borda fria da mesa. Ao ser conduzida para fora, ouviu um sussurro vindo da plateia. Voz de uma mulher. Talvez funcionária do tribunal. Mais uma garotinha fingindo inocência. Essas deviam aprender a atuar melhor. Naquela noite, no centro de detenção juvenil, Elisa se deitou encolhida no colchão fino da beliche, olhando para o teto manchado de infiltração. O cheiro de desinfetante, o mofo e os gritos das outras celas se misturavam num ruído constante. Desde a prisão, ela não havia chorado. Não quando foi algemada diante de estranhos, não quando lhe tiraram cadarços e cinto, nem quando viu a mãe chorar na primeira visita. Mas naquela noite, deitada no silêncio pesado como pó acumulado, Elisa sentiu as lágrimas surgirem. Antes, os carcereiros já haviam zombado dela. Um chamado Pelton dissera: se tivesse gastado tempo procurando o pai em vez de roubar, não estaria aqui. Outro caiu na risada. Isso, como se ela tivesse mesmo um pai. Aquela frase não era apenas cruel. Ela atingia uma ferida, porque não estava totalmente errada. Elisa nunca falara sobre o pai. Ninguém sabia quem era. A mãe jamais dissera muito sobre o homem que desapareceu antes mesmo que Elisa pudesse lembrar. Mas as perguntas sempre existiram e, ultimamente, se tornaram dolorosas, urgentes, como um chamado distante. Ela se ergueu de repente. A beliche gemeu. Pegou o pequeno caderno, a única coisa que lhe permitiram manter. Dentro, rabiscos tortos, pensamentos soltos, alguns números e uma sequência em destaque. Um número de telefone que a mãe havia escrito anos atrás e escondido entre as páginas de um livro. Dissera que era de alguém muito importante, alguém de quem não queria falar, mas também não queria que Elisa esquecesse. Ela nunca havia ligado. Mas agora, sem mais nada a perder, Elisa se perguntava. Deveria. Na manhã seguinte, mais humilhação. Na fila do almoço, uma garota maior a empurrou, quase derrubando a bandeja. Elisa tentou explicar que não era de propósito, mas um guarda gritou: cale-se já! Pare de fingir! Quando ela tentou se justificar, riram e a puniram com um turno esfregando o banheiro. A partir daí, as outras começaram a lhe dar apelidos cruéis. Boneca quebrada, a muda, leitura de roteiro. Zombavam do seu silêncio, da calma que julgavam falsa. Acha que é melhor que a gente? Uma voz fria sussurrou no escuro após as luzes se apagarem. Pensa que é especial só porque diz ser inocente? Elisa não respondeu. Fitou o teto, o maxilar tão contraído que os dentes quase se batiam. Os dias se arrastavam, e a injustiça era um nevoeiro denso que não se dissipava. Os guardas a tratavam como se a sentença já estivesse dada. As outras internas também. O advogado dativo, a cada visita, mostrava menos interesse, recitando frases vazias como se cumprisse obrigação. Tudo pesava sobre o peito de Elisa como pedra. Até que, numa noite, na rara hora permitida para telefonar, ela se levantou. Caminhou devagar, como arrastando o mundo. Pegou o fone e discou. Um toque. 2. Até que alguém atendeu. Uma voz masculina, grave, rouca, carregada de peso. Inconfundível. Os dedos de Elisa tremiam no fone. Ela não se apresentou. Não disse nome. Apenas murmurou. Acho que preciso do Senhor. O silêncio durou um instante. Então veio a resposta, firme,
como trovão batendo na pedra. Estou a caminho. A ligação terminou. Elisa permaneceu imóvel, o fone colado ao ouvido, sem entender totalmente o que acabara de fazer. Mas do lado de fora, além das paredes frias e da luz branca intermitente da detenção, algo se movia no vento. Porque quem atendera não era um estranho. E Elisa acabara de despertar uma parte do mundo que jamais aceitava a injustiça. Uma parte que não conhecia a palavra não. Uma parte chamada Chuck Norris. E Chuck agora sabia. Alguém havia ousado tocar em sua filha. O vento ao redor da detenção juvenil começou a soprar forte, arrastando folhas secas pelo estacionamento vazio enquanto a noite caía. Mas lá dentro, outra espécie de silêncio se espalhava, não o da noite, e sim o de algo à espera. Elisa sentou-se na beira da beliche, a mão ainda dormente após o telefonema breve. Apenas alguns segundos. Mas as palavras ecoaram como raio no espaço que ela julgava morto. Não sabia o que esperar dali em diante. Talvez nada. Talvez a voz se dissipasse como tudo em sua vida. Mas em algum ponto, mais fundo que a frustração, mais fundo que o medo, Elisa sentiu que algo havia mudado. Algo se aproximava, lento, porém certeiro. Na manhã seguinte, ninguém lhe disse nada. Os guardas não gritaram como de costume, mas também não riram. Apenas a ignoraram de uma forma estranha, cautelosa, contida. Elisa passou o dia como sombra, pegando a bandeja sem encarar ninguém, sentando-se sozinha. Mas as outras internas começaram a olhar de lado, algumas curiosas, outras receosas, como se todas percebessem que algo invisível, porém real, acabara de mudar no ar. Ela não falou nada. Não havia o que explicar. Que telefonara para alguém que mal passava de lembrança borrada. Alguém que a mãe só mencionara uma vez e depois silenciara por anos. Que nem ela acreditava que ele viria. Mas a dúvida era apenas superfície. Por dentro havia outra coisa. Algo incandescente como brasas sob cinzas. Não sabia se esperança, raiva ou mistura dos dois. Mas fosse o que fosse, a fazia sentar ereta. Pela primeira vez em semanas, não se sentia prestes a quebrar. No meio da manhã, rumores correram pela administração. Uma ligação chegara, não de advogado nem de responsável legal, mas de alguém de cima. Não era pedido. Era ordem. O oficial Reis, sempre arrogante, como dono do lugar, foi visto saindo do gabinete do diretor com o rosto pálido. Outros da supervisão ficaram subitamente silenciosos, como se um terremoto tivesse atingido o nervo central do sistema. Elisa não sabia exatamente o que ocorria, mas sentia as ondas. Na aula em grupo, um guarda que antes a punira por falar fora de hora, passou por ela sem uma palavra. Uma conselheira, que uma semana antes recusara seu pedido de telefonema, parou, olhou para ela e perguntou: "Precisa de alguma coisa?" Na hora do almoço, sua bandeja trazia uma caixinha de leite azul clara, a mesma que não via desde a primeira semana ali. Pequenas coisas. Mas nada escapava aos olhos de Elisa. No tribunal, o movimento também começava. A manhã do juiz Madison foi interrompida por uma ligação do presidente da corte distrital, algo tão raro que fez toda a sala de audiências mergulhar em silêncio estranho. A chamada durou pouco mais de 1 minuto, mas o rosto de Madison endureceu no mesmo instante em que atendeu. E ficou ainda mais tenso ao desligar. Não deu nenhuma explicação, mas uma secretária do tribunal comentou depois. Foi como se alguém tivesse jogado uma bomba no sistema interno. Elisa não fazia ideia, mas a ligação da noite anterior não ficou restrita ao centro de detenção. Ela percorreu todo o sistema judiciário, desencadeando pedidos pessoais, depois memorandos internos marcados como urgente e confidencial. E no fim de cada documento, um nome em negrito fazia qualquer um parar. Charles Norris. No centro de detenção, o clima continuava a mudar. Naquela tarde, Elisa foi chamada para fora da cela. Não por disciplina nem para interrogatório. Disseram que havia sido escolhida para participar de uma avaliação de conduta. Algo que nunca lhe acontecera. Levaram-na a uma sala pequena, luz suave, carpete no chão,
bem diferente do ambiente frio a que estava acostumada. Uma mulher de camisa florida já a esperava, sorrindo de forma simpática. "Quer um pouco de água, querida?" Elisa sentou-se com cautela. O sorriso era gentil, mas parecia ensaiado. "Como você está se sentindo hoje?" perguntou a mulher. "Normal", respondeu Elisa. "E você se sente confortável aqui?" Elisa olhou em volta e balançou a cabeça. "Não." A mulher riu levemente, como se já esperasse. "Alguém fez você sentir medo ou que foi tratada de forma injusta?" Elisa não respondeu. "Querida, isso não é uma armadilha", disse ela, baixando o tom. "Preciso que seja honesta." "Alguém já fez você se sentir insegura?" Elisa inclinou a cabeça, encarando-a. "Por que perguntar isso agora?" A mulher hesitou um instante. "Porque neste momento estamos revisando todos os casos com sinais de irregularidades." A explicação não a convenceu, e a própria mulher parecia saber disso. Mas em seus olhos havia algo que revelava. Coisas estavam acontecendo além daquela sala. De volta à cela, Elisa percebeu claramente a mudança. Algumas meninas já não riam quando ela passava. Uma que antes a chamara de boneca muda, apenas desviou o olhar. Jason, que a provocava todas as manhãs, estava calado. Até os guardas perderam o tom de superioridade, como se soubessem que estavam sendo vigiados, e estavam mesmo. Pois naquele momento, Chuck Norris já havia chegado à cidade. Não com escolta, não com barulho. Apenas um SUV preto, vidros escuros, deslizando suavemente. Chuck vestia jaqueta de couro gasta, jeans velho, botas marcadas por batalhas incontáveis. O rosto sereno, olhar firme, passos que nada poderia deter. Entrou no tribunal sem precisar se apresentar. A recepcionista levantou os olhos e o reconheceu na hora. A notícia correu como raio. Enquanto muitos precisavam de cartões de visita ou cargos para impor influência, Chuck só precisava de um nome. Ele não gritou. Apenas perguntou, pediu os arquivos. Assistiu às gravações de interrogatório. Leu minuciosamente o relatório da prisão. E percebeu inconsistências. O horário das câmeras não batia com o do ônibus que Elisa alegara. As luvas apresentadas como prova não tinham cadeia de custódia válida. A digital considerada compatível, na verdade só coincidia parcialmente, e antes fora marcada como não identificada, até que alguém alterou manualmente. E Chuck Norris não era homem de ignorar detalhes assim. Naquele mesmo dia, Chuck apareceu no gabinete do juiz Madison. Sem marcar horário, sem aviso, apenas uma batida na porta e o rangido das dobradiças. O juiz levantou os olhos dos papéis atônito. "Senhor Norris? Eu não esperava. O senhor está julgando uma criança que nunca teve uma chance de verdade", disse Chuck, voz firme, nem alta nem baixa. "Isso acaba aqui." Madison apertou a caneta entre os dedos. Este tribunal não se curva a nenhuma pressão, nem mesmo a sua. Chuck deu um passo à frente, sólido como se o chão cedesse. "Não vim exercer pressão. Vim trazer luz ao que o Senhor permitiu acontecer." Quando a noite caiu sobre a cidade, a verdadeira tempestade começou. Chuck não chamou a imprensa. Ligou para quem decidia. Chamadas discretas ao ministro da Justiça. Reuniões de emergência com membros do Conselho Supervisor, dossiês passando de mão em mão, e denunciantes finalmente ergueram a voz. Em menos de 24 horas, a Corregedoria do Departamento de Justiça Juvenil abriu uma investigação emergencial. E o nome Eliza Norris estava no topo da lista, mas Elisa não sabia de nada. Só sentia os reflexos, uma estranha mudança no ar, no jeito das pessoas à sua volta. Um novo supervisor se aproximou falando suavemente. "Vamos revisar seu processo, Elisa." Chamou-a pelo nome certo. Um conjunto de roupas novas e limpas foi levado até a cela sem que ninguém pedisse, e também um cobertor grosso. Tudo ao redor continuava igual. A cama de ferro fria, a bandeja de plástico, o som das fechaduras ecoando toda a noite. Mas, pela primeira vez desde a prisão,
Quando Elisa pediu papel para desenhar, trouxeram de imediato. Quando pediu mais um cobertor, assentiram. E o mais estranho: ao ser levada à próxima audiência, ninguém a empurrou nem lhe falou com aspereza. Apenas abriram a porta e seguiram o protocolo. Dessa vez, a sala de audiências estava lotada, mas não eram os rostos frios de sempre. Havia observadores jurídicos, jornalistas, representantes do Ministério da Justiça, todos atentos a um caso que começava a ganhar dimensão nacional. Elisa entrou com uma camisa branca um pouco larga, calças compridas demais, mas limpas. As mãos ainda algemadas, por regra, mas não mais presas à cadeira. Até pequenas vitórias assim tinham peso enorme. A sessão foi conduzida pelo juiz Braddock, designado após Madison ser afastado do caso. Ele folheava o novo processo, sobrancelhas franzidas, tentando manter neutralidade. O promotor tentou invocar trâmites para reagir. Mas sua voz tremeu quando Samantha Kwan, a nova advogada de Elisa, ergueu uma impressão de e-mail. Nele, um funcionário do centro de detenção e o promotor anterior discutiam como atrasar deliberadamente a entrega de provas que inocentariam. Elisa ficou em silêncio, assistindo a tudo. Como se, depois de tantos dias escondida atrás das cortinas do palco, finalmente alguém as puxasse. Agora todos viam o que ela vivera. Mentira, desprezo e arrogância de quem acreditava nunca ser pego. Samantha se inclinou e sussurrou: eles estão cambaleando, é a sua vez agora. Mesmo com o jogo virando a seu favor, Elisa não conseguia afastar a lembrança amarga dos dias em que ninguém acreditava nela. A sensação de ser julgada apenas por olhares ainda doía, como ferida aberta. Cada vez que alguém dizia seu nome com voz suave em vez de fria, parecia tocar uma cicatriz ainda sensível. Ela não sabia como reagir à súbita gentileza. Parte dela queria gritar. Por que tiveram de esperar Chuck Norris aparecer? Por que esperar a mídia olhar? Para só então escutarem? Mas outra parte entendia que ainda não era hora de justiça, era hora de sobreviver. No intervalo, Elisa não foi levada de volta à cela como de costume. Em vez disso, conduziram-na a uma sala separada, com janela, cadeira de verdade, mesa de verdade. A refeição chegou quente, sem olhares de desprezo. Na parede, uma TV ligada sem som. Sobre a mesa, alguém deixara um livro antigo. O sol é para todos. Talvez achassem simbólico. Talvez quisessem inspirar. Elisa folheou algumas páginas, depois fechou. Sabia que aquilo não era romance. Sua história não tinha acabado. E não era ficção. Enquanto isso, Chuck Norris continuava agindo em silêncio. Sem entrevistas, sem câmeras. Ele ia a lugares onde poucos o imaginariam. Repartições de auditoria judicial, investigadores internos, equipes de fiscalização federal. Em cada sala, processos eram abertos. Diálogos curtos, mas incisivos aconteciam, e promessas precisavam ser feitas. O diretor do centro de detenção, antes considerado intocável, foi suspenso. Um supervisor pediu demissão antes de ser acusado. O juiz que negara a fiança a Elisa virou alvo de investigação. Seus julgamentos foram cruzados com dados de viés racial e financiamento oculto de empresas privadas de presídios. Em meio a esses abalos, Elisa continuava calada. Não por escolha, mas porque o silêncio se tornara sua língua de sobrevivência. Escolheu outra forma de se expressar, desenhar. Na pequena sala com mesa parafusada ao chão, desenhou rostos das poucas pessoas que lhe mostraram bondade. A menina que lhe dera uma caixinha de suco, o zelador idoso que deixara uma maçã extra, a conselheira que discretamente a deixara ler uma revista velha. Cada rosto era uma prova. Cada traço, um lembrete. Alguém se importou. Ainda que por um instante. E isso bastava para que Elisa não se apagasse. Os dias passaram. Uma nova semana chegou. E veio a audiência decisiva. Dessa vez, o promotor já não ergueu a voz. O processo de acusação desmoronara com tantas falhas, provas manipuladas e violações de procedimento. Samantha Kwan apresentou a carta final.
uma declaração juramentada de um funcionário, admitindo ter sido instruído a esconder o vídeo que mostrava Elisa inocente, porque ninguém liga para essas crianças mesmo. Quando o homem leu a declaração em voz trêmula diante do tribunal, a sala inteira silenciou, pesado como a superfície de um lago antes da tempestade. O juiz Braddock recostou-se, as mãos sob o queixo. Não deu sentença imediata, não houve martelada, nem discurso solene. Apenas anunciou brevemente. A sessão seria adiada para considerar o arquivamento total. Outra forma de dizer absolvição. Ao sair da sala, Samantha pousou a mão no ombro de Elisa, apertando de leve. Está quase acabado, disse. Mas Elisa não respondeu. Para ela, nada estava acabado. O corpo poderia se aproximar da liberdade, mas as feridas na mente, essas apenas começavam a ser expostas. Pela primeira vez desde o dia em que fora algemada e arrancada da sala de aula, Elisa entrou no tribunal juvenil não mais como um nome esquecido numa lista sem fim, mas como o centro das atenções de todo o país. Os bancos que antes só recebiam secretários cansados e funcionários indiferentes, agora estavam ocupados por jornalistas, observadores jurídicos, advogados de direitos humanos e até alguns juízes aposentados, sentados em silêncio no fundo da sala. O caso de Elisa tornara-se um símbolo. Não porque ela quisesse, mas como consequência inevitável do terremoto iniciado por Chuck Norris. O ar carregava tensão quando o juiz Braddock entrou. Seu olhar percorreu a sala, parando mais tempo do que o habitual ao ver Chuck, sentado ao lado de Samantha Kwan, na primeira fileira. Sua presença era um aviso silencioso. O rosto de Braddock permanecia impassível. A toga alinhada, os óculos de aro prateado escorregando no nariz. Ele não parecia confuso, mas o toque inicial do martelo saiu apressado, mais rápido que o costume. O tribunal inicia o julgamento do caso Elisa Norris, referente ao pedido de anulação e à revisão judicial completa. Elisa estava à mesa da defesa, já não com uniforme de detenta, mas com uma camisa branca simples, trazida por Samantha, um pouco larga, mas limpa. Ainda algemada, por protocolo, mas não mais presa à cadeira. Até essas pequenas mudanças pesavam como reconhecimento. Samantha levantou-se para a defesa final. Não gritou, não fez espetáculo. Sua voz era calma, mas firme. Listou, um a um, os abusos. Interrogatório sem advogado, relatório policial adulterado, vídeo ocultado, direito de contato com responsável negado e uma sequência de violações prolongadas dentro do centro de detenção. Elisa escutava em silêncio, mas cada palavra reacendia lembranças que tentava enterrar. A cela escura, as manchas roxas ignoradas, as zombarias quando chorava sem som, a frase fria de um guarda: ninguém liga para quem você é. Você é só um número. Elisa acreditara nisso, mas não mais. A acusação respondeu de forma fraca. Seu processo estava destruído por violações e pela investigação interna. O promotor assistente tentou citar princípios de procedimento, mas sua voz tremia quando Samantha apresentou cópia de e-mails internos. Troca entre funcionários do centro e o antigo promotor, discutindo como atrasar o envio do vídeo que inocentava. A sala ficou em silêncio. Samantha inclinou-se e sussurrou para Elisa: já os encurralamos. Mas então algo inesperado aconteceu. Do fundo da sala, um homem de roupas comuns levantou-se pedindo a palavra. Todos os olhares se voltaram. Ele carregava um maço grosso de documentos. Apresentou-se como Gregory Wynn, ex-assistente do Departamento de Perícia Forense do Condado. Renunciara 3 meses antes, incapaz de suportar os padrões de ocultação dentro do sistema, e agora decidira falar. Não posso ficar em silêncio mais tempo, disse, voz rouca e firme. Exibiu um laudo de DNA ocultado, prova clara de que Elisa não correspondia às amostras coletadas na cena do crime. O documento estava assinado, carimbado e arquivado, mas nunca enviado à defesa. Alguém impediu que chegasse às mãos certas, completou. A sala explodiu. Jornalistas sacaram celulares, digitando freneticamente. Samantha, serena,
pediu que o documento fosse incluído no processo oficial. O juiz Braddock decretou um intervalo de 5 minutos, mas todos sabiam que não era apenas pausa. Era um momento de virada. Ao retornar, Braddock entrou diferente. Já não era apenas o homem atrás do estrado. Era alguém diante de um instante que poderia reescrever a história de todo o sistema. Sua voz saiu grave, clara, sem hesitação. Após analisar todas as provas, depoimentos e as graves violações processuais, este tribunal conclui que o caso da Elisa Norris foi profundamente comprometido em termos legais e de direitos civis. Ele pausou, varrendo a sala com um olhar. Por isso, o tribunal decide anular todas as acusações, conceder imediata liberdade à ré e remeter o processo à jurisdição federal para a investigação completa. Elisa não se moveu de imediato. As palavras flutuavam, ainda sem pousar no real. Anular acusações. Liberdade imediata, sem algemas, sem paredes cinzentas. Virou-se para Samantha, que assentiu, o suficiente para ela perceber. Depois olhou para Chuck. Ele também se levantara, mão apoiada no encosto da cadeira, olhar profundo, carregado de alívio e de dor silenciosa. Ninguém aplaudiu. Não houve gritos de vitória. Apenas um silêncio pesado. Uma verdade final havia sido dita, e todos sabiam que não podia mais ser ignorada. Naquela noite, Elisa saiu pela porta principal do centro de detenção, não mais pelo beco escondido. Guardas que antes zombavam agora evitavam seus olhos. Funcionários que lhe negaram ligações baixavam a cabeça e se afastavam em silêncio. Do lado de fora, no frio seco da noite, sua mãe a esperava. Ao vê-la, rompeu em lágrimas e correu para abraçá-la. Um abraço que queria resgatar tudo o que fora perdido. Pela primeira vez em semanas de cativeiro, Elisa deixou as lágrimas caírem, não por medo, mas porque enfim era vista. Chuck permaneceu alguns passos atrás, dando espaço para mãe e filha. Quando Elisa ergueu o olhar, seus olhos se encontraram. Chuck acenou com a cabeça. Não precisou de palavras. Eliza entendeu. Não era um fim, nem perdão completo, mas o início de algo novo, algo chamado justiça. Os dias seguintes passaram como vento forte. Investigadores federais ampliaram o alcance das violações no centro de detenção aos processos do próprio juiz Braddock, além de outros julgamentos suspeitos de erro. Delegacias foram forçadas a revisar práticas internas. A TV local debatia sem parar. Seria este o reflexo de um sistema corrompido ou apenas um caso isolado? Mas quem acompanhara desde o início já conhecia a resposta. Para Elisa, a liberdade não parecia como acender um interruptor. Tudo continuava nebuloso. Ela mal dormia, sobressaltava-se a cada batida na porta ou toque de telefone. Sua mãe vigiava-a o tempo todo. Silenciosa, mas atenta. Chuck a visitava quando convidado. Nunca ficava muito, mas sempre deixava algo. Um livro, um caderno ou uma refeição quente. Numa tarde, Elisa sentou-se no chão do quarto, abriu o caderno e tentou desenhar o momento em que o juiz declarou sua inocência. Mas os traços saíam tortos. O rosto do juiz borrava. As paredes do tribunal se inclinavam. As correntes pareciam ainda maiores na memória. Ela pousou a caneta, levantou-se e saiu. A luz da tarde atingiu-lhe o rosto, ofuscante e real. Mas ela não desviou. Deixou-se envolver pela claridade, deixou o vento atravessar-lhe os cabelos. Ao longe, sons de bola quicando, risadas de crianças. A vida seguia. Sua mãe, parada à janela, mão sobre o vidro, olhava a filha como quem via uma criança crescer anos em apenas um mês, ferida em lugares que ela não podia alcançar, mas ainda com esperança de cura. Naquela noite, Elisa perguntou a Chuck o que guardava no peito desde o telefonema. Por que o senhor não estava lá? Por que, quando eu precisei, não vi o senhor? Chuck não se defendeu. Disse a verdade. Sobre o medo, sobre os sacrifícios que achara corretos, sobre acreditar que a mãe de Elisa daria conta.
e sobre como enganar a si mesmo para conseguir dormir. Eu errei, disse, mas agora estou aqui e não vou embora mais. Elisa não respondeu de imediato. Deixou aquelas palavras se acomodarem dentro dela. Então abriu o caderno e começou a desenhar. Não o tribunal, nem a prisão, mas o rosto de Chuck. Não perfeito, não austero, mas um rosto humano, cheio de contradições, cheio de vida. Quando terminou, entregou-lhe o desenho. Chuck o examinou com atenção e assentiu, sem dizer nada. Mas Elisa entendeu. O sistema tentará apagar seu nome do mundo. Tirar-lhe a voz, a dignidade e a infância. Mas ela ainda estava ali, não apenas por Chuck, ou Samantha, ou a imprensa, mas porque segurara algo mais forte que o medo, a verdade. E agora que a verdade fora dita, ninguém poderia enterrá-la outra vez. Na manhã seguinte, a luz entrava pelo pequeno apartamento, iluminando o pó suspenso no ar. Do lado de fora, a primavera começava a despertar. Mas na sala silenciosa, o tempo parecia andar devagar, como temendo quebrar algo frágil recém-remendado. Elisa estava à mesa, segurando uma xícara de chá frio. A mente ainda rodava com fragmentos de memórias inquietas. A liberdade não chegara com aplausos, mas com o discreto clique de uma porta que se abre. Embora de volta ao lar, cada canto escuro lembrava a cela, cada silêncio parecia o som da fechadura. Sua mãe sentava à frente, folheando o grosso dossiê que o Departamento de Justiça enviara no dia anterior. Investigação de má conduta policial, histórico de parcialidade de Braddock e uma carta de desculpas assinada por pessoas que nunca souberam quem era Elisa. Chuck chegou antes do almoço. Já não batia-lhe a porta. Elisa pedira que não fosse necessário. Trouxe 2 coisas. Um maço de cartas de todo o país, algumas para ela, outras para ele, e um dossiê intitulado Próximos Passos. Não precisa ler agora, disse colocando sobre a mesa. Quando estiver pronta. Elisa assentiu, mas pensava em outra coisa. Desde a absolvição não dera entrevistas. Não assinara contrato de livro. Não aceitara convites para eventos. Para ela, a atenção era algo estranho e opressor. Mas também entendia, silêncio nunca é neutro. Naquela tarde, chegou um pacote da Procuradoria-Geral dos Silvery. Dentro, uma carta de agradecimento a Chuck Norris, reconhecendo sua influência e as mudanças de política em estudo. Mas Elisa percebeu o que faltava. Nenhuma linha sobre o que ela perdera. Tempo, juventude, sonhos, ou o fato de quase ter desaparecido do mundo. Ela se levantou. Eles ainda não entenderam, disse baixinho. Isso não é sobre quem é o herói. É sobre o fato de terem permitido que acontecesse desde o início. Chuck não discutiu. Apenas dobrou a carta e a colocou de volta no envelope.